Nós estamos chegando praticamente já, né, última semana de janeiro. Como passa rápido. Nesses dias nós estávamos desejando feliz ano novo e agora feliz ano todo, né, porque já estamos entrando em fevereiro. E qual é o tema desse ano da nossa igreja? Alguém sabe? Família sob nova direção, né? Essa é a nossa declaração de fé, eu diria assim, né? De intenção, de propósito. E o pastor Gilson vem dando esse tom para a nossa igreja. E nós vamos estar caminhando agora no Tadel, vamos estar meditando sobre isso, família sob nova direção de Deus. E eu estava orando para preparar essa mensagem, e Deus falou no meu coração para compartilhar que a presença dEle é tudo que nós precisamos. A presença de Deus é tudo. Eu não sei quais são os seus planos, as suas metas para esse ano agora, aquilo que você fez, aquilo que você projetou, mas meu irmão, minha irmã, você precisa ainda mais invocar a presença de Deus. Eu não sei o quanto que você tem invocado, nós não temos um termômetro para medir, né, a temperatura de Deus na vida da pessoa, mas nós precisamos clamar mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais o Senhor. Eu estava esse sábado de manhã dedicando minha oração, buscando o Senhor, a presença dEle, e quanto mais nós buscamos, mais nós percebemos que precisamos mais do Senhor. E assim Deus vai abençoar tudo aquilo que nós temos, que nós sonhamos, que nós planejamos. O Senhor tem prazer também em nos abençoar, mas Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa dedicação. Ele não espera que nós sejamos perfeitos, mas Ele quer você, Ele quer o teu coração, Ele quer a intimidade com você, Ele quer falar com você, Ele quer te ouvir, Ele quer te abraçar, Ele quer caminhar com você, Ele quer correr com você, Ele quer estar nos teus planos esse ano. Então, convida o Senhor, fala: Deus, a tua presença é tudo para mim, é tudo que eu preciso e é tudo que eu quero este ano, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 6, e nós vamos ficar com a palavra de Deus aberta nesse texto, ou acessada, ou a Bíblia em papel. Se você tiver uma caneta, comece a anotar aquilo que Deus está falando com você, comece a anotar aquilo que te salta, que sobressai nessa palavra, e deixa que o Espírito Santo te conduza pela palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, e nós vamos ler todo o capítulo, são 23 versículos, uma história, uma narrativa muito interessante, muito forte, e diz assim a palavra de Deus: e tornou a Davi a juntar os escolhidos de Israel em número de 30.000. É interessante, quando Davi convoca esse povo para juntar, geralmente era para guerrear, era para lutar, era para derrubar o inimigo, avançar em terras. E agora Davi junta todo esse grande exército para uma missão muito nobre, muito especial na vida dele e na vida de todo o povo. Versículo 2: e dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Belá de Judá, e levaram de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assentava acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava no outreiro, Ussá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, pandeiros e com símbolos. Eu vou pedir perdão, eu estava acompanhando o texto aqui e também tem o texto aqui no telão. Se você não está com a tua Bíblia, você pode seguir aqui no telão. E quando
E quando chegou a eira de Nacon, estendeu Usá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Usá, e chamou aquele lugar de Perez Usá, até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca, para junto de si a arca, pois fez levar a casa de Obed-edom o Eteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o Eteu por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto tem. Por amor da arca de Deus, foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à casa de Davi. Sucedeu que, pois, quando levaram a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. E assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, com o som de trombetas, e ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no lugar, na tenda que armara Davi. Este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu a todo o povo, a cada um, toda a multidão de Israel, tanto homem como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então retirou-se o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como um pejo que se descobre um vadio qualquer. E disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que o seu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, nunca teve filhos até o dia da sua morte. Um texto forte, é ou não é? Um texto repleto de fortes emoções, de uma experiência dramática nessa condução, mas nós temos que olhar esse texto olhando o próprio contexto. Israel tinha perdido a guerra pelos filisteus, os filisteus capturam a arca do Senhor e levam essa arca embora, e passaram-se mais de 25 anos e o povo estava sem essa orientação, sem essa presença, porque a arca, ela simbolizava isso, a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca sagrada. Era um instrumento aonde Deus
se utilizava para comunicar com o seu povo, através de uma comunicação consagrada, através de uma comunicação que o sacerdote ia, se preparava e oferecia holocaustos, sacrifícios pacíficos. Então Deus falava através desse momento. E a arca era distribuída no arraial das tribos, das 12 tribos de Israel, e ela ficava no centro. E havia uma tribo, a tribo de Levi, que era a tribo responsável de cuidar dessa arca, de manter essa arca, de estar constantemente, dia e noite, na presença do Senhor. Essa arca, então, ela simbolizava a própria presença e a proteção de Deus para o seu povo. Então, nesse contexto, nesse texto que nós lemos, nós encontramos 3 consequências da presença de Deus na vida de uma pessoa. Davi, então, teve nesse momento a oportunidade de resgatar a arca do Senhor. Lembrando que, quando os filisteus capturaram a arca, Deus castigou grandemente os filisteus com pragas por muitos anos. Então, os próprios filisteus encaminharam a arca, e ela foi parar na casa de Abinadab, e ficou lá por mais de 25 anos na casa de Abinadab. De repente, Davi, então, ele, no seu reinado, no começo desse seu ministério, ele falou assim: não, vamos nós então recapturar, vamos buscar, vamos trazer a arca que está na casa de Abinadab e trazê-la então para a cidade de Davi, para Jerusalém. Então, nesse contexto, nós podemos dizer o seguinte, que a presença de Deus nas nossas vidas, ela traz temor. A presença de Deus em nós, ela tem que gerar em nós temor. Nós podemos ter sentimento de alegria, de exaltação, de júbilo, de qualquer outro sentimento, mas a presença de Deus em nós, eu não sei você, mas eu acredito que todos nós, quando começamos a orar e nós vamos buscando a presença de Deus e vamos entrando mesmo na presença do Senhor, porque nós estamos na presença de Deus em todo momento. Deus não foge, Deus está aqui, Deus está em qualquer lugar. A presença dEle, Ele é onisciente, mas quando nós falamos entrar na presença de Deus, é no sentido nós buscarmos o Senhor, e quanto mais nós chegamos perto de Deus, e chega um momento que nós nos quebrantamos e começamos a falar: Senhor, eu sou pecador, e nós confessamos o nosso pecado, e quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais nós nos sentimos indignos, e nós choramos, nós nos quebrantamos. Esse é o temor, essa é o sentimento, é a experiência que a presença dEle traz para nós. E ela traz temor, e Deus, em toda a sua história, Ele permite certas coisas trágicas, duras, para ensinar as pessoas e aqueles que estão perto sobre o temor de Deus. Deus é amor, mas Deus também é tudo. Deus é força, Deus é estrondo, Deus é violência, Deus é majestoso, Deus é tudo. Então, quando nós olhamos para Deus, quem é Deus? Deus é tudo. Essa figura, esse trovão, esse raio, essa luz, esse resplendor, nós não poderíamos suportar a glória de Deus pela presença dEle. Quem é esse Deus? A fúria dEle, o sopro dEle, quem poderia resistir ao sopro de Deus? Então, meus irmãos, nós temos que trazer mais esse temor de Deus para perto de nós. O temor de Deus nos vai livrar do pecado, nos vai livrar de tomar decisões erradas. O temor de Deus vai nos ajudar no casamento, na educação dos nossos filhos. Hoje nós brincamos com o pecado, nós assediamos o pecado, nós estamos às vezes de mão dada com o pecado, e Deus não vai abençoar as nossas famílias, Deus não vai abençoar as nossas vidas se nós continuarmos nesse caminho. Nós precisamos trazer o temor dEle. É diferente o temor do medo. Nós não temos medo de Deus, Deus não faz nada para nos deixarmos amedrontados, mas o temor dEle nos aproxima dEle. É o temor dEle. Quando Deus se manifestava aos homens, quando os anjos vinham, a primeira coisa que os anjos falavam assim: paz de Deus seja contigo. Porque para trazer paz, a presença de Deus traz paz, mas ela também tem que gerar em nós
o temor na educação dos nossos filhos, temor naquilo que nós vemos na televisão, temor nas nossas relações interpessoais, temor nas nossas finanças, temor dos nossos negócios, enfim. Não basta ter boas intenções, meus irmãos, não basta ter boas intenções. Nós precisamos ter temor de Deus, não basta vir à igreja todos os domingos, não basta dedicar ao Senhor os nossos dízimos, nós precisamos ter temor. E nesse sentido, Davi teve boas intenções. Davi quer trazer a arca de Deus, a presença de Deus para Jerusalém. E no versículo 3, puseram a arca de Deus num carro novo. E não basta ser somente um carro novo. Não basta ter simplesmente boas intenções. E levaram da casa de Abinadab, que estava no outreiro, Ussá e Aiô, os filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. O temor não basta envolver muitas pessoas. Não basta ter uma aglomeração de pessoas. Isso aqui não gera temor. Podemos ter 500, 600, 1.000, 5.000, 10.000 pessoas, mas não gera temor, porque Deus não deixa se impressionar pelas pessoas. Deus olha para nós e fala assim: onde tiver 1 ou 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio de vós. Imagina essa igreja tomada de temor. Imagina 1.000 pessoas tomadas de temor. Nós revolucionaríamos Campo Grande. Imagina 5.000, 7.000, 10.000 pessoas tomadas de temor. Milagres, prodígios, maravilhas ia acontecer no nosso meio. Eu posso até envolver muitas pessoas. E às vezes eu tenho a sensação de que, se eu tiver muitas pessoas, parece que a presença de Deus está ali, e não é isso. E Davi e toda a casa de Israel se alegraram perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau e de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiro, com símbolo. Havia uma festa, mas não havia temor. Havia festa, havia muito barulho, mas não havia temor. A presença de Deus, ela traz temor. A presença de Deus traz temor. E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-se a mão à arca de Deus e a segurou, porque os 2 bois tropeçaram. Deus é soberano, é ou não é? Sim ou não? Será que Deus não permitiu que aqueles bois tropeçassem? Para que Deus pudesse falar para Davi: Davi, eu não quero o barulho do tamborim, eu não quero o barulho dos instrumentos, eu não quero uma multidão de 30.000 homens cantando. Eu quero temor, porque a minha presença que está nessa arca está indo para Jerusalém. Davi, eu quero mais compromisso, eu quero mais seriedade, eu quero mais. E aqui acontece algo terrível, que qualquer uma outra pessoa, um novo convertido, uma criança vai ler e falar assim: pai, por que isso? Lembra de Ananias e Safira? Por que isso?
Por que Ananias morreu fulminante e o marido dela também? Por que eles morreram ali? Quando a igreja estava começando, e ele tocou a arca, Ussá, talvez movido pelo reflexo, pela iniciativa, e a arca não era um instrumento muito grande, ela tinha 1,70 m de fundura, de altura, era de ouro maciço a tampa dela, as argolas de acácia revestida de ouro, era pesada, mas não era, talvez quando o boi tropeçou, ela falou, a arca vai cair, ele pegou, quando ele pegou, a ira de Deus se desceu contra ele, e ele morreu naquele lugar, por causa da irreverência. Por causa da forma de tratar com as coisas de Deus. Deus não habitava naquela arca. Deus não morava naquela arca. Isso faz me pensar o seguinte, como que nós tratamos com as coisas de Deus? E por esse fato, por aquele episódio, Davi se desgostou. Ele não se desgostou contra Deus, ele se desgostou da situação. Davi deve ter pensado assim, gente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o quê com a arca? Como que nós estamos lidando com a arca de Deus? Certo, ele passou e falou assim, nós estamos fazendo tudo errado. Para, está tudo errado. E ele chamou aquele lugar de Perez Ussá, porque Ussá abriu uma brecha. Na linguagem de hoje, Ussá vacilou. E Davi falou assim, como que eu vou levar a arca de Deus para minha casa? Não. Eu ainda não estou preparado para levar a arca para minha casa. E havia uma família que morava por ali, Obed Edom, o geteu. Nós não sabemos se era geteu da Fenícia ou se é geteu da Galileia. Algumas pessoas falam que geteu da Galileia eram da família de Levi, com a qual poderia receber a arca e cuidar. Mas há muitos que defendem e falam que era o geteu dos filisteus, Deus mostrando para Davi e para todo o povo que ele está mais interessado nos corações do que nas ações. Isso gerou em Davi um montão de temor. A presença de Deus, ela tem que trazer temor nas nossas vidas. Temor em todas as minhas relações de casamento, de pais, de filhos, familiares, amigos, finanças. O temor me livra do pecado. O temor é quando eu estou sozinho e tenho a oportunidade de pecar. E eu tomo a decisão de não pecar, porque Deus me está vendo. E Ele está comigo. E quando isso instala no meu coração, sabe o que Deus faz? Ele dá o escape. Ele abençoa com graça. Ele te ajuda, Ele te fortalece. O segundo benefício da presença de Deus é que ela veio para abençoar as famílias. Amém? A presença de Deus veio para abençoar a sua casa. E é por isso que eu tenho a maior inclinação em crer que esse geteu era um filisteu.
Como que um filisteu poderia receber a arca de Deus, a presença de Deus na casa dele? Talvez por falta de opção, talvez por temor, por alguma coisa que aconteceu ali, falou assim, e o rei falou assim, vai ficar na sua casa. E ele não tinha outra escolha, porque era o rei que estava falando, era o rei Davi. E essa arca fica na casa desse geteu por 3 meses. Nós não sabemos se Abinadab foi abençoado. É por isso que eu tenho uma inclinação a crer que ele era um filisteu, porque a arca ficou 25 anos na casa de Abinadab e nós não encontramos o relato de que ele foi abençoado. E agora Deus está falando assim, eu vim para abençoar todas as famílias da terra, eu quero entrar na sua casa, eu quero abençoar a sua família, e quando ele entra na casa desse geteu, ele abençoa a sua casa e tudo que há na casa. Davi, versículo 10, não quis retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Quando fala a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu. Algo muito importante essa indicação de onde que ele era. E ficou ali 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Toda a sua casa. Eu não sei o que Obed-edom fazia, mas eu imagino que diante daquilo que Deus já tinha feito nos templos dos filisteus, aquelas lepras, aquelas úlceras, aquelas maldições, aquilo havia chegado em toda aquela região. E agora esse episódio de Ussá, que tocou, simplesmente ele tocou e morreu. Eu não sei, Obed-edom falou assim, coloca a arca aqui, e nós vamos ficar aqui. E a arca estava ali, e eles com temor de tocar naquela arca, um temor daquele objeto misterioso, tremendo, fulminante. Mas ao mesmo tempo, ele reconhecendo a própria presença de Deus, reconhecendo a glória de Deus, coisa que Deus conhece somente no nosso coração. Só o nosso coração Deus pode chegar. É só o nosso coração que Deus pode ter acesso. E é ali que Deus sabe se a minha condição, meu temor, Deus conhece as minhas limitações, Deus conhece as tuas limitações, meus irmãos, minha irmã, Deus sabe exatamente a sua fraqueza, Ele sabe quanto você pode suportar. Domingo passado eu estava aqui, dirigindo o culto, e nós tínhamos dado assistência a um irmão, o irmão Hugo, filho da nossa querida Viveca e do Maurício, cunhado do Maurício. O Hugo teve muitas lutas com a bebida e com a droga. Um jovem querido, conhecido de todos nós, teve muitas lutas, muitas lutas. Ia, voltava, caía, levantava, muitas lutas. A Gabriela, juntamente com alguns adolescentes do seu pequeno grupo, fizeram algumas cestas, algumas coisas muito particulares. Eu não sei se a Gabi estava aquele dia também. Estava a Gabi, cadê a Gabizinha? Está por aí? A Gabi, não, você estava aquele dia também? Você estava, né? Elas fizeram umas cestas assim, umas coisinhas, uns panetones, um chocolate, algumas coisas, e nós saímos e fomos lá visitar
esse centro de recuperação, essa casa de acolhimento da Nova Criatura. E Hugo estava lá. E ele se alegrou muito com essas adolescentes, com a atitude delas. Nós cantamos, nós oramos. Poucos dias depois, Hugo teve uma recaída. De novo nas drogas. E eu fiquei sabendo e eu fui lá. Ele estava muito envergonhado. Eu falei para ele da importância que é a graça de Deus, encontrar a graça. Ele era um servo de Deus, ele tinha entregado o coração para Jesus e estava naquela luta. E ele estava muito envergonhado. E aquele momento, irmãos, ele chora muito e ele vai na presença de Deus e ele começa então a buscar Deus mais intensamente. Sai de férias, a Rebequinha veio, ficou 15 dias aqui, e nesse período, todo nesse período, os próprios companheiros do Hugo falando que ele nunca havia ajoelhado tão intensamente para orar e para buscar a presença do Senhor, ele estava vivendo os melhores dias da vida dele como crente, como filho de Deus. Estava limpo, consagrado. Um sábado, eles almoçam, um amigo dele fala assim, eu vou fazer um bolo de cenoura. E ele fala assim, então eu vou dar uma cochilada e depois eu levanto para comer o bolo de cenoura. Nesse momento, Deus o chama à sua presença. Simples assim. Foi dormir e Deus o chamou à sua presença. Quando eu fiquei sabendo disso, eu entendi claramente que Deus estava dando a oportunidade ao Hugo de se reconciliar com ele. E Deus o chamar no seu melhor momento. Digamos assim, na sua melhor performance, na sua melhor condição. Sabe, meus irmãos, talvez se o Hugo estivesse aqui, essa seria a luta dele, mais e mais e mais e mais e mais. Essa era a luta dele. Eu tenho as minhas lutas, você tem as suas lutas. E volta e meia, às vezes nós caímos, nós estamos lutando. A presença de Deus, ela se manifesta nesse temor, nessa graça, de saber que, independente de quem nós somos, esse homem era um filisteu. Essa raça oprimia muito a Israel. Mas esse homem recebeu essa arca na casa dele. E eu não sei qual era a relação desse homem com essa arca, com a presença de Deus. De repente, aquele objeto converte o coração dele e fala assim, Deus, não tem Deus como o Israel, Deus de Israel, não tem. E ele junta a família e fala, vamos reverenciar a esse Deus único. E aí Deus estende a sua mão sobre aquele homem e abençoa a casa dele, abençoa toda a sua casa, abençoa a sua produção, abençoa o gado, abençoa tudo que ele tem é abençoado. E quando isso acontece, depois de 3 meses, Abinadab ficou 25 anos, e Obed-Edom, 3 meses. Mas ele abençoou toda a sua casa. Deus entrou naquela casa, Deus ficou naquela casa, e a presença de Deus gerou um testemunho naquela casa. Mais ou menos assim. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Misterioso, poderoso. E aí vem a bênção de Deus, que Deus abençoou tudo que a casa e tudo que ele tinha.
E a terceira consequência da presença de Deus, meus irmãos, é que ela traz um novo significado para nós. Essas irmãs, 2 gerações, uma jovenzinha e uma senhora. A história de vida dessa senhora, 15 anos já era mãe, 14 anos bebia, ia para as festas. Cadê ela? Está por aí? Está por aí? Levanta, aí, está ali. Coisa linda o seu testemunho, minha irmã. Vamos aplaudir a Deus pela vida dela. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Deus restaurar a sua dignidade. Deus restaurar o seu nome. Deus dá a você um novo significado da vida, de quem é Deus para você, ao ponto de você falar assim: eu sempre sabia que Deus tinha me escolhido desde pequena. Glória a Deus, aleluias! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Apesar de todo o sofrimento que ela passou, todas as lutas, ela olha para trás e fala assim: só pode ser Deus. Só Deus. E é mais ou menos isso que estado de Davi. Davi, quando ele vai buscar a arca, quando Davi vai buscar a arca, ele reúne 30 mil homens. 30 mil homens, fora as mulheres. E as crianças que estavam ali. E ele enche o coração dele de esperança de trazer a arca. E quando ele volta, no meio do caminho, acontece aquela tragédia, morre, todo mundo fica sem graça, triste, decepcionado. Certo ponto, abandonados. Davi não entendendo o que estava acontecendo, falou: pai, que Deus é o Senhor, que tamanho de Deus tão grande. E aí Davi começa então a entender um novo significado, quando ele escuta que Deus havia abençoado a casa daquele filisteu. E aí Davi entende. Só um momento. Para aí. Que Deus é esse que eu sirvo. Que Deus é esse que está sobre Israel. Que Deus chamou Israel para abençoar todas as nações. E Davi tinha claro isso nos seus salmos. Então a alegria invade o coração de Davi. E a esperança retoma. E ele então vai com os homens à casa de Obed-Edom para retirar a arca de lá. Só que agora, com um novo significado. Só que agora com uma nova atitude. A cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, Davi sacrificava um animal como holocaustos e oferta pacífica perante o Senhor. Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, outro animal Davi sacrificava como oferta e holocausto ao Senhor, preparando o coração dele, preparando o coração do povo, preparando, intercedendo. Ele coloca a vestimenta de sacerdote e ele se coloca diante da presença do Senhor, porque é a única forma, meus irmãos, de poder chegar no coração de Deus. É se esvaziando, se humilhando.
Vamos pensar que ele era geteu de Gad-Efer, 59 quilômetros até a cidade de Jerusalém. Vamos imaginar que ele era da cidade dos filisteus, Gete-Rimon, que era 67 quilômetros de Jerusalém. Quantos animais Davi sacrificou da casa de Obed-Edom até Jerusalém? Mais de 9.000 animais. Uau! Fala comigo, uau! 56 quilômetros você faz em quantas horas? 40 minutos? De carro? Sim ou não? Nem falo a pé, porque ninguém faz isso a pé mais, né? Nem de bicicleta, né? Bicicleta algumas pessoas fazem ainda. 9.794 animais. Uau! Presta bem atenção. 50 quilômetros. Quanto tempo Davi gastou para levar a arca daqui da casa de Obed-Edom a Jerusalém? 6 meses. 6 meses. Tudo que Davi fazia nesse momento tinha um outro significado. Já não é tomando assim, aleatório, o espontâneo, de qualquer maneira, no despreparo. Havia um cuidado, havia uma intenção, havia uma devoção, havia uma entrega, havia tudo. Era a esperança de trazer de novo a arca que havia perdido para Jerusalém. E até hoje o Senhor não permitiu descobrir onde está essa arca. Alguns falam que está em alguns judeus nos Estados Unidos, mas não sabemos aonde está essa arca. A presença de Deus é muito séria. A presença de Deus é muito, muito séria. A presença de Deus requer de nós um significado de consagração. De consagração. Antes, Davi estava cantando, louvando, com muitos instrumentos, mas não havia consagração. Agora, a cada 6 passos, Davi consagrava a vida dele ao Senhor. Sacrificava. Temor. Presença de Deus. Consagrando, consagrando, consagrando. Imagina essa peregrinação, agora sim, com muito louvor, com muita música, com muito instrumento e com muita dança. Agora sim, o texto fala que Davi dançava com todas as suas forças, com todas as suas forças. Às vezes nós cantamos um pouquinho em pé, nós já queremos sentar. Nós reclamamos, nós murmuramos. Que significado é esse que Davi traz para a sua vida e nós trazemos para nós? Significado de vida, significado de culto, significado de pessoas, significado de grupos,
significado de guerreiros. E o texto é bem claro. E assim fez subir com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, com som de trombetas. E Davi ia dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Com todas as suas forças. Eu não sei exatamente como Davi chegou em Jerusalém. Eu sei que ele saiu de Obed-Edom vestido com a estola sacerdotal. Mas Davi fala que dançava com todas as suas forças. Todas as suas forças. Tenho a sensação de que chegou um momento em que Davi estava tão esvaziado dele, estava humilhado diante do Senhor, que ele tirou aquela estola sacerdotal. E ele começou a ir à frente dançando. Ele não estava nu. Não estava nu. Mas quando ele entra em Jerusalém, nas portas de Jerusalém, quando ele entra triunfantemente com o Senhor, muito mais do que ganhar batalhas, muito mais do que trazer cabeça de reis, agora ele estava trazendo a presença de Deus para Jerusalém. O texto fala no versículo 16 que a sua esposa, a filha de Saul, a Mical, estava na janela olhando a Davi. E o texto é triste, porque ela desprezou no seu coração. Ela desprezou no seu coração. E Davi continua, a festa dele. E quando ele chega lá, ele coloca, porque a ordem de Deus para Moisés é que colocasse a arca na tenda. Era uma tenda. Depois que Davi fala, Deus, como que eu habito num palácio maravilhoso e o Senhor habita em tenda? Eu vou fazer um palácio. Aí Deus fala assim, não, Davi, você não vai fazer um palácio, uma casa para mim, porque você tem as mãos sanguinárias, você tem a mão suja de sangue. Porque Davi era um guerreiro, Davi era um valente, Davi era... Enfim, e Deus fala assim, tudo bem, mas teu filho vai fazer essa casa para mim. E é nesse contexto que Davi chega. Lembra da conferência dos sonhos do avivamento que nós fizemos o ano passado? Ou retrasado? Passado. De volta ao primeiro amor. E o pastor Gilson juntou com a equipe pastoral e fazendo jejum e orando, e orando, e orando. E o pastor Gilson perguntando onde nós pecamos, onde nós caímos, e eu orando, e orando, e orando. E vinha na minha cabeça pecado, pecado, aonde que eu caí, Senhor, aonde que eu caí, onde eu caí, e orando, jejuando. E no primeiro dia da conferência, exatamente o primeiro dia, o segundo dia, eu estava aqui à frente, pedindo a Deus, mostra para mim, Deus, aonde que eu caí, aonde que eu caí, aonde que eu caí. E irmãos, e Deus me mostrou aonde eu caí. Deus me mostrou exatamente aonde eu caí. E eu caí na adoração. Eu vesti uma roupa de pastor. E agora eu sou pastor e eu tenho que me comportar como pastor. Eu não posso ficar pulando aí, eu sou um pastor. Afinal de contas, a igreja me sustenta, eu sou um pastor, tenho que dar exemplo. Meus irmãos, aquilo veio um arrependimento no meu coração e eu me prostrei aqui no chão. Lembrava de quantas vezes eu me prostrava diante da presença do Senhor. Simplesmente para orar, buscar a presença dEle. Prostrar, literalmente prostrar no chão. Eu posso ficar de joelho, posso ficar em pé, posso ficar sentado.
Mas eu comecei a pensar, falei assim, gente, faz muito tempo que eu não me prostro diante da presença do Senhor. Foi tremendo aquela noite. Foi tremendo. Eu imagino Davi entrando em Jerusalém. Pular pouco era pouco para ele. Dançar era pouco para ele. Exaltar era pouco para ele. E ele entra, e ele festeja, ele coloca a arca na tenda. E quando ele coloca a arca na tenda, ele chama o povo e fala assim, agora nós conseguimos. Vamos fazer o seguinte, cada um pega um pedaço de pão, de carne, pega passas e vão para suas casas. E Davi, então, o texto é bem claro, ele sai daquele lugar para abençoar a sua casa. E quando ele vai para abençoar a sua casa, Mical sai ao encontro dele e disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como um pejo, como um vadio, como um Zé Ninguém, como um andarilho. E Davi aqui dá um novo significado para Mical, de quem ele era. E ele fala o seguinte, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que o teu pai, sou eu. É esse cara. Sou eu. Antes do teu pai. Para quê? Para comandar todo esse povo. E Deus me colocou como chefe sobre todos eles. E me fez alegrar com ele. E me fez alegrar com ele. E ele termina. Ainda mais desprezível me farei. E me humilharei ainda mais aos olhos dos meus servos, das quais eu serei honrado. Ele termina e vai tomar banho. É ou não é? E disse que Mical nunca teve filhos até a sua morte. Sabe, irmãos, tem muita gente que está pela janela olhando. Tem muita gente ficando de fora da presença de Deus. Esse ano nós estamos começando. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família, quer abençoar os seus filhos. A presença de Deus é isso. Ela traz temor. A presença de Deus é para abençoar todas as famílias. E a presença de Deus traz um novo significado para você. Amém? Fique em pé e vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Obrigado a Deus por essa palavra, que para mim é tão forte, mas tão cheia de significado, tão poderosa. Ó Deus, abençoa os homens que estão aqui, chefes de família, os pais. Abençoa aquelas mulheres que estão sem os seus maridos, as viúvas, aquelas que levam como chefe da sua própria casa.
Estende a tua mão sobre eles, para que através deles possam estender a bênção do Senhor, ó Pai, a todas as suas famílias. Venha sobre nós. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos ajude a levar uma vida com mais temor diante do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Uma boa semana. Deus te abençoe.